Hola amigos, buenas tardes. Muchas gracias por su presencia en más un webinario de OnSet en español, conceptos básicos del registrador de datos. Vamos a procurar dar a ustedes todas informaciones sobre o que es un data logger y hablar el máximo posible sobre los data loggers de OnSet con una visión bastante general de todo. ¿Okay? Yo soy César Silva, yo soy el gerente vendas para Latinoamérica. Yo soy responsable desde Argentina hasta México. Yo tengo experiencia de más de 5 años con equipos OnSet. Fui gerente de vendas y el distribuidor brasileño de OnSet por más de 4 años. Tuve un enfoque bastante fuerte en las áreas agrícolas y ambientales y también en la área farmacéutica. Esta presentación se está grabando y usted o cualquier persona de su organización puede acceder a ella dentro de 2 días. Si usted tiene alguna pregunta, escríbala en el cuadro de preguntas en la parte inferior del panel de control del seminario web de GoToMeeting. Haremos todo lo posible para contestar a todos durante la presentación. Vamos a hacer la contestación de las preguntas en el final. ¿Okay? Y bueno, adelante nuestra agenda, que es un registrador de datos, tipos de registradores de datos, cómo se usan los registradores de datos, seleccionar un registrador de datos, aplicaciones del mundo real y preguntas. Y así, durante esta presentación, a la medida que vamos hablando de data loggers, vamos vinculando ahí los data loggers de OnSet para que ustedes conheçam toda a nuestra línea y tengan una idea general de todo que tenemos disponible para monitoreo interior, exterior y bajo agua, tanto con comunicación USB, comunicación Bluetooth o comunicación vía web, utilizando GSM, Wi-Fi o ETH. Bueno, OnSet es una empresa muy bien establecida, líder mundial en data loggers y estaciones meteorológicas, tenemos 40 años de mercado, somos líderes de venta en campo e industria. Todo nuestro equipo de personas, desde producción, ventas y administración, generalmente se mantienen alrededor de 150 empleados, un poco más ahorita. Las personas utilizan Robo, nuestra línea Intemp en todo el mundo. Y estamos presentes en más de 100 países. Tenemos la certificación ISO 9001-2015. Nuestra misión es ser un líder mundial en registro de datos y en las soluciones de monitoreo utilizadas para medir, registrar y administrar datos para mejorar el medio ambiente y preservar la calidad de los productos sensibles a la temperatura. Sin más delongas, vamos a que lo interesa, que significa Robo, Honest Observator by OnSet. Este es el significado del nombre de nuestra línea. Nuestro propietario gustaba mucho de trenes, todo que se relacionaba con trenes, por eso algunos de nuestros equipos más antiguos tenían nombres que se vinculaban con este tema, como Stowaway, Green Line, Boxcar, Handcar y Robo, que es nuestra línea actual. Bueno, nosotros tenemos antes de comenzar, me gustaría saber cuántos de ustedes tienen experiencias con data loggers. Entonces, gostaríamos con una pequeña encuesta. Mi colega va a colocar la encuesta. Caitlin, please, can you run the poll? Ok, nosotros estamos ahí. Então, actualmente estás utilizando registradores de datos. Sí, usando registradores de dados Intemp, sí, usando outro tipo de registradores de dados ou não. Na primeira pergunta, porfa, considere usando registradores de dados Intemp e Robo, ok? Que são nossas linhas. Teremos ali algum tempito para responder. Porfa, amigo, conto com as informações. Ok. Muchas gracias. Entonces, tenemos aquí que 43% de las personas presentes están utilizando nuestros registradores, tanto Intemp quanto Robo. 14% están utilizando otro tipo de registradores y tenemos que 43% no usan
registradores de datos. Muchas gracias por las respuestas y seguimos adelante. Thank you, Caitlin. Go ahead now. Bueno, ¿qué es un data logger? Un data logger es un registrador de dados que puede ser um solo dispositivo que cabe na palma de sua mão, ou um canal múltiplo com sensores inalâmbricos ou cableados. Basicamente, o data logger é um coletor, gravador eletrônico de dados termostáticos para um entorno. Trata-se de um dispositivo que identifica os parâmetros expostos em uma habitação determinada, temperatura, umidade, pressão, vibração, ou seja, o que se quiser medir, e guarda os dados recopilados em sua memória para uma análise posterior por el usuário. Basicamente, essa é uma definição do que é um data logger em espanhol, um registrador de dados. Então, como se usa um registrador de dados? Número 1, primeiro, descargue e instale o software do registrador de dados em seu dispositivo móvel ou em sua computadora ou tableta. Número 2, conecte o registrador de dados e ingresse os parâmetros de intervalo de recolecção desejados. Número 3, se lo deseja, pode ingressar dados de ubicação da implantação do registrador. Número 4, vuelva a conectar o registrador de dados a seu dispositivo móvel através de Bluetooth ou a sua computadora através de um cable USB. E descargue os dados recopilados e genere os gráficos para sua análise utilizando o software do registro de dados. Basicamente, assim se funciona um data logger. O data logger, temos dois tipos básicos de data loggers de estado e data loggers de intervalo. O data logger de estado, ele se despierta e mira cada segundo e lo registra, usado para encendido, apagado, quilowatt-hora, luzes apagadas, luzes encendidas e outros. Um registrador de intervalos lê e guarda os valores em um intervalo que você elija. Por exemplo, quero saber o valor da temperatura a cada 5 minutos, por lo que cada 5 minutos o registrador de dados registrará a temperatura daquele momento. Aqui, nesse caso, temos dois exemplos de onset. Um registrador de estado, que é um UKIS 90001. Então, é um registrador de dados de estado, pulso e evento, e tempo de execução. Ele registra câmbios de estado, pulsos eletrônicos, cierres de contato, mecânicos ou elétricos. É um registrador de dados ideal para monitorar consumo de energia, por exemplo, a operação do equipo mecânico e o fluxo de água e gás em tuberías. Também é possível com este equipo. Por exemplo, motores elétricos em uma fábrica que se danham constantemente. Muitas vezes, a flutuação de energia hace que se enciendan e apaguen constantemente hasta que se danhem. Um registrador de estado, de dados de estado, indicará quantas vezes o estado do motor ha cambiado de encendido e apagado, e vice-versa, e por quanto tempo estuve em cada estado. Já falando do UKIS 120.006, é um data logger de intervalo, um registrador de dados por intervalo de tempo determinado por el usuário, aceita hasta 4 sensores externos para medir temperatura, corrente, CO2, voltaje e mais. O registrador de dados ideal para auditorias energéticas, estudos de puesta em marcha de edifícios, programação de equipos e muito mais. Então, basicamente, os arquivos de dados de cada tipo de data logger têm um aspecto diferente. Os data loggers de estado nos mostram o estado do data logger em cada cambio de estado e a hora do cambio e o tempo em que permaneceu neste estado. Os data loggers de intervalo nos dieron uma leitura de valores em cada intervalo de registro. Por exemplo, como disse, a cada 5 minutos, uma leitura, por exemplo, de intervalo. E assim, então, basicamente, registradores de estado nos dão 0 e 1. E os registradores de intervalo gravam a cada intervalo e a entrada máxima é de 2.5 voltios DC. Bom, desde aqui, nesta apresentação, nesta
essa pantalla desde abaixo em sentido horário. Os registradores de dados se utilizam em uma ampla gama de ambientes interiores, exteriores, bajo el agua e com temperatura controlada, essencialmente em qualquer lugar onde se necessitam dados e se prefiera a conveniência da energia da bateria. Em se tratando de medições interiores, temos as medições ambientais, temperatura, umidade relativa, CO2, as medições de energia e potência, e as medições de tempo de uso, luz encendida, motor encendido, cambios de estado, ocupação, luz, etc. Então, os dataloggers ambientales, eles são dataloggers que registram por intervalo, ou seja, em caso de temperatura, da umidade relativa, por exemplo, a cada 5 minutos eu quero saber da umidade relativa, e a cada 1 hora eu quero saber o valor da umidade relativa, ou da porcentagem em ppts de CO2 em el aire, e assim é. E os dataloggers para energia são uma mescla de dataloggers de intervalo e dataloggers de estado. E já os dataloggers de tempo de uso são registradores 100% de estado. Estão, por exemplo, medindo cambios de ocupação. Quanto tempo houve pessoas dentro de uma sala? Quanto tempo não houve pessoas dentro de uma sala? Por quanto tempo a sala estuve com a luz apagada? Ou por quanto tempo a sala estuve com a luz encendida? Então, é um estado encendido ou apagado, e o datalogger mede justamente quanto tempo se permaneceu em cada estado. Bueno, trazendo para OnSet registradores de medidas interiores, gostaria de falar de alguns de eles de nossa linha. Então, o LMX 1102 Bluetooth, que registra CO2 em edifícios e outros entornos que não tenham condensação. Esse datalogger te dá medida de temperatura, umidade relativa do ar e o CO2. E também luminosidade. LMX 1101 mide e transmite dados de temperatura e umidade relativa de forma inalâmbrica por meio de dispositivos móveis, mediante tecnologia Bluetooth. O UQIS 10001, datalogger bastante, que está muito tempo no mercado de OnSet, registra a temperatura em ambientes interiores com seu sensor integrado, registrador ideal para monitorar comodidade de ocupantes em edifícios de oficinas, rastrear condições de armazenamento de alimentos em bodegas, almacenes, registrar as tendências de temperatura em salas de servidores. O UQIS 120.017 é um registrador de dados de energia de 4 canais, altamente versátil, que combina a funcionalidade de 4 registradores de dados separados em uma unidade compacta. Permite ao usuário rastrear facilmente o consumo de energia de edifícios, tempos de funcionamento de los equipos e taxas de fluxo de água e gás. E temos aqui nesta pantalla o UQIS 090, o UQIS 90.006, que mide a ocupação da habitação e os cambios de luz interior para identificar patrões de ocupação e determinar o uso de energia e os arrojos potenciais. Suporta as seguintes medidas: a luz, encendido ou apagado, e ocupação, se há ou não presença de pessoas em el ambiente e por quanto tempo. Então, dentro de los registradores de medidas interiores, estes são alguns de los principais de OnSet. Aqui temos mais 2, que são bastante novos, o MX 1104 e o MX 1105, dataloggers de muito sucesso. O MX 1104 transmite dados de temperatura, umidade relativa e intensidade de luz de forma inalâmbrica, inclui uma entrada analógica e externa para conectar uma grande variedade de sensores adicionais. Esse registrador de dados inalâmbrico autônomo lhe permite usar seu dispositivo móvel ou a aplicação gratuita RoboConnect, que é de OnSet, uma app de OnSet, vamos falar adiante, para aceder aos dados em qualquer momento em um rango de 30 metros através de tecnologia Bluetooth. E
E el MX1105 é um datalogger de 4 canais, mide e transmite dados também de forma inalámbrica, desde uma variedade de sensores a seu dispositivo móvel através de Bluetooth, por aplicação gratuita RoboConnect também, de onça. E você pode aceder aos dados em qualquer momento, também a um rango de 30 metros de datalogger, utilizando o seu móvel. Pode configurar o registrador, ler dados em gráficos, verificar o estado operativo dos registradores, configurar notificações de alarma, compartilhar arquivos de dados, todo sim equipo dedicado, mas allá de um dispositivo móvel. Não necessita computadoras, não se necessita nada mais de seu móvel para hacer toda a programação e a barra de dados. Em se tratando de AL Libre, então, em nossos dataloggers para uso externo, um 7 ou 8 tem equipos para monitoreio de água, temperatura, nível, condutividade, salinidade, umidade do suelo, fluxo de água e pH e oxígeno disuelto. No que se diz respeito ao clima, temos dataloggers para medir temperatura e umidade do ar, radiação fotossintética, intensidade da luz, nuvem, velocidade e direção do vento, ráfaga do vento, radiação solar, umidade das rojas. E em outros temos também podemos medir sensores com saída de 4 a 20 mA, sinais de pulso, sinais de 0,24, vibração e aceleração. A vantagem de podermos medir sinais de 4 a 20 ou sinais 0,24 VC ou mesmo sinais de pulso é que nossos dataloggers, principalmente da linha RX, que vamos falar logo adelante, recebem sensores de outras marcas. Então, se é um sensor específico, por exemplo, nível de neve, que não fabricamos, mas é fabricado por outro provedor, e este sensor conversa através de 4 a 20 mA, com o nosso datalogger podemos lerlo e mostrarlo na mesma pantalla de nossos sensores convencionais. Então, essa é uma vantagem que permite a ON7 utilizar uma variedade muito grande de sensores de outros provedores, además de seus próprios sensores. Bueno, em se tratando de registradores de medidas ao aire livre, temos as estações meteorológicas, RX3000, que podem recopilar dados de hasta 60 sensores com cable ou sem cable, e enviar os dados recopilados a uma plataforma através da web, onde o usuário pode administrar seus dados, generar informes e gráficos em linha. Nuestras estações também se podem utilizar para a recopilação de dados locais através de um cable USB. Nosso registrador de dados AT21, como está vendo aqui do lado destas uvas, utiliza hasta 5 sensores climáticos iguais a los del RX3000. Então, os mesmos sensores que se usam na RX3000 se usam 5 em la AT21. Isso te dá muita comodidade e muita facilidade para expandir o seu monitoreio. E existe ainda uma grande gama de registradores de dados com sensores integrados, como o LU23, que está aqui, o MX2301, que está aqui. Medem a temperatura e a umidade. Os dados recopilados se podem descarregar através de USB, por uma base de recopilação, que os dataloggers USB usam uma base óptica com um adaptador para cada datalogger. Quando fornecemos esta base, já fornecemos todos os adaptadores para todos os nossos loggers USB, e temos a opção como o MX2301, nossa linha MX, a recopilação de dados e a programação de datalogger se faz através de uma aplicação descargada de forma gratuita em seu dispositivo móvel. Então, a opção Bluetooth também permite que os dados subam à nuvem e se almacenem ali para sua posterior análise. Então, todos nossos dataloggers da linha MX são Bluetooth. MX igual Bluetooth. Dataloggers U e UX igual USB. Então,
todos os nossos dataloggers de la linha MX, quando você hace uma descarga de dados, automaticamente se pode fazer um upload para uma plataforma em linha que se chama Robolink, que é exatamente a mesma plataforma das estações meteorológicas. Então, vamos suponer que você tem uma estação meteorológica trabalhando em campo, utilizando uma GSM, sem problema, e quer colocar alguns dataloggers ao redor, alguns dataloggers da INMX dentro de seu invernadeiro, como está aqui, donde seja, dentro de sua granja, para ver os chanchos, enfim, para monitorar o CO2, por exemplo, em las granjas, o que necessita. Todos os dados de seus dataloggers chicos Bluetooth subem automaticamente à mesma plataforma de sua estação. Então, se você pode visualizar em um mesmo cenário, na mesma pantalla, dados de sua estação meteorológica e dados de seus dataloggers em campo. Todos separados e de uma forma bastante clara. Consulte seu distribuidor para ver esta opção. Vamos falar mais adelante também da plataforma Robolink, que permite todo este acesso. Bueno, por la parte de los dataloggers de medição subaquática, temos o MX 2001, que é o primeiro registrador de dados de nível de água da indústria, desenhado para uma configuração inalâmbrica bastante conveniente, a partir da descarga, também com descarga desde dispositivos móveis e através da app RoboConnect. Então, se você instala o datalogger no seu poço e pode monitorá-lo, sacar os dados apenas utilizando o dispositivo móvel, tanto nossa app se conversa tanto com iOS quanto Android. Okay? El MX 2203, também conhecido como Tidbit, entrega medições de temperatura de alta precisão diretamente a seu dispositivo móvel com a aplicação gratuita, então, temperatura de água, pode ser aplicado até 120 metros de profundidade. E vamos lá, seguindo o LMX 2202, é o registrador de temperatura e nível de luz, a prova de água, Bluetooth, brinda medições precisas de temperatura e nível de luz em luxes, diretamente a seu dispositivo móvel com a aplicação gratuita RoboConnect de OnSet. E uma versão bastante antiga de OnSet, pero muito vendida hasta hoje, o UTBI, é um datalogger bastante tipo, 4 centímetros, pequeno registrador de dados, mide temperaturas em um amplo rango, proporciona uma resolução de 2 bits e tem uma precisão de mais ou menos 0,2 graus Celsius. Está desenhado para ambientes ao aire livre e baixo d'água e é resistente hasta uma profundidade de 300 metros, 1000 pés. Temos o U20001-01TI, hecho em titânio, e se recomenda para o despliegue de água salgada, para registrar os níveis e temperaturas de água em umidades e áreas de marés. Temos aqui o U26001, que permite medir concentrações de oxígeno disuelto em lagos, arroios, rios, estuários e águas costeiras. Temos o U22001, que é um registrador muito duradouro, com uma resolução de 2 bits completo, um sensor de pressão de 0,2, mais ou menos precisão mais ou menos 0,2 graus, mide temperatura entre menos 40 e 70 graus, em aire e hasta 50 graus em água, também pode ser posicionado hasta 100 metros de profundidade. Temos o U24001, registrador de dados de condutividade e alta precisão. Temos a versão 002 deste datalogger, que te permite condutividade e salinidade, además de temperatura, para ser utilizado em arroios, lagos e outras fuentes de água, no caso o 001 para água dulce, 002 para água dulce e salada. Temos o MX 2501, que é um
registrador de dados de pH e temperatura, que está desenhado para monitoreio a largo prazo do pH em estuários, lagos, arroios, rios e oceanos. E aproveite a tecnologia Bluetooth para comunicação. Todos os nossos dataloggers MQs que utilizam Bluetooth usam a mesma app, que se chama RoboConnect ou RoboMobile. Vamos falar um pouquinho à frente, adelante da app também. Bueno, temos algumas perguntas. Eu fiz uma apresentação geral nessas linhas de dataloggers para cada entorno, interiores, exteriores e baixo d'água. Vamos falar um pouquinho mais sobre o datalogger em si. Então, as perguntas que se deve fazer ao elegir um registrador de dados. Saber o que queres medir, saber por quanto tempo você necessita do datalogger, como queres aceder aos dados, se você necessita memória, se necessita bateria. Abordaremos essas perguntas em los seguintes slides. Bueno, precisión de la medición. Consideraciones bastante importantes. Precisión de la medición. Eu necessito assegurar-me de que o datalogger que eu estou usando cumpre com as solicitudes da investigação. Muitos organismos públicos, ao criar ofertas de compra, já informam o rango de precisão que deve cumprir o registrador. Opções de acesso a dados. Como se podem descargar os dados do registrador? Através de USB, Bluetooth Low Energy, GSM, satélite GSM integrado. De acordo com a ubicação da implantação, isto tem que evaluar-se e, às vezes, trasladar-se ao logger em picos, montanhas, bosques. Pode levar muito tempo e ser custoso. E uma alternativa, como GSM ou satélite, pode ser a melhor opção. A capacidade do software. O software disponível genera gráficos para qualquer período, permite a generação de alarmas segundo as necessidades e é compatível com Windows, Mac, se adapta facilmente a dispositivos móveis, me permite compartilhar imediatamente os dados recopilados por correio eletrônico, WhatsApp, acceder a minha conta em la nuvem para guardar os dados. É importante saber disso. Duração da bateria. Segundo a ubicação da instalação, necessito um registrador alimentado por bateria que dure ao menos 2 anos, a uma velocidade de recopilação de dados de 15 minutos, por exemplo. Ao descarregar os dados de um registrador, é frustrante dar-se conta de que os dados não estão completos porque o registrador ha estado sem bateria durante mais de 30 dias. Trabalho, tempo e dinheiro desperdiçados, jogados à basura. Custo da propriedade, custo de aquisição, sirve dentro de meu presupuesto. As marcas com registradores de diferentes tamanhos e capacidades podem oferecer-lhe uma opção que se ajuste a seu presupuesto. Suporte técnico do produto. Suporte é muito importante. O usuário pode cambiar as baterias ou o provedor do registrador tem uma rede de assistência técnica em meu país. Então, são todas considerações muitíssimo importantes que você deve fazer antes de comprar um datalogger. Avaliar muito bem onde se vai aplicar esse datalogger. Então, temos algumas opções, dando sequência, temos algumas opções de acesso aos dados. Por exemplo, USB loggers, dados que os dados são dataloggers que são programados e seus dados baixados através de cable USB. Como funciona um registrador de dados USB? Número 1. Para um registrador de dados USB, você vai abrir o software. Em nosso caso, se chama Robor. Em seu ordenador, tablet, conectará seu registrador por la base, como se mostra aqui, la base, e como ele mostrou o desenho, ou simplesmente é um cable USB, ajustará o intervalo de reconexão, irá agregar a informação de calibração, se necessário, determinará como iniciar a gravar e detener a gravação, pressionando o botão, iniciar ou parar, ou eligindo as fechas de início e detenimento. Número 2. Seguro em seu lugar. Luego fijará o registrador em lugar de trabalho, seja com amarres, abrazadeiras, cuerdas, tubos interiores, tornillos,
etc. Número 3, descargar ou aceder aos dados. Então, vuelva ao final do período de gravação, vuelva a conectar o registrador à PC, utilizando a base ou o cable USB, detenga o registrador de dados, se a parada automática não seja utilizado, e descargue os dados, enchufando a base ao datalogger ou simplesmente conectando o cable USB, como mostram os desenhos. Todos nossos dataloggers USB com pantalhas são diretamente com cable USB enchufado. Esses dataloggers de água, que estão expostos de água e expostos ao aire livre, têm que ser enchufados nas bases. Esta é uma característica de nossos dataloggers USB. Então, se eu comprar um datalogger da linha U para água, uso exterior, você necessita adquirir a base, que se chama base U4. Para nossos dataloggers da linha UKIS, UKIS 100, UKIS 90, UKIS 120, todos estes se utilizam, se programam diretamente enchufando o cable USB diretamente em o logger e não é necessário a base. Então, por ele número 4, processar e analisar os dados. O software lhe permite analisar dados, generar gráficos, informes e enviá-los a los destinatários. Na característica do software de OnSet, todos nossos cataloggers da linha USB, que têm comunicação USB, você necessita adquirir juntamente o software Hobware. Então, com um software, adquire apenas uma licença, ela não expira, você compra somente uma vez e usa o software por o tempo que quiser. E com o mesmo software, você pode manejar vários dataloggers. Então, os dados do registrador se podem apresentar de formato tabular, además de formato tabular, además do formato gráfico. A herramienta de zoom centra os dados de interesse. O painel de estatísticas da série inclui o número de muestras. Este painelzito de estatísticas inclui a série, inclui o número de muestras, o promédio, a leitura e o tempo de muestreo. Temos potentes ferramentas de análise, extração de claves, informação de dados registrados. Então, uma visão bastante general, apenas para que você saiba, nosso software de OnSet para a utilização de dataloggers de comunicação USB se chama Hobware. Temos uma versão free em nosso website, que se chama simplesmente Hobware, e temos uma versão paga, que se chama Hobware Pro. Com a versão free, você maneja todos os dataloggers de OnSet, e com a versão Pro, existem auxiliares de configuração que te permitem, por exemplo, agregar calibrações, agregar pressão atmosférica, enfim, o Hobware Pro é muito mais completo. Pero a versão free do Hobware permite utilizar os dataloggers da linha UKIS 100, UKIS 90, UKIS 120 tranquilamente para seu trabalho. Você precisa de assistentes de configuração, aí tienes que adquirir a versão Pro. Em nosso website você pode procurar por softwares updates e lá estarão as versões para baja automática em www.onset.com. Adelante, amigos. Bueno, ainda por las opções de acesso, vamos para dataloggers Bluetooth. Então, temos um grande conjunto de dataloggers que os dados são transmitidos via Bluetooth, ou seja, a configuração do datalogger para começar a gravar, a baja de dados é feita toda 100% com sua API. Aí temos dataloggers interiores, temos dataloggers exteriores, temos dataloggers bajo água, todos configurados via Bluetooth, utilizando o seu móvel iOS ou Android. Então, para usar um registrador de dados através de Bluetooth, você deve descarregar a aplicação inicialmente através de Google Play
ou iTunes. E se conecta o registrador de dados, através do Bluetooth, se conecta o registrador de dados a seu móvel e inicia a configuração necessária. Então, você pode agregar intervalo de recuperação, nível de alarma, quando se inicia, quando se detiene, se pressiona o botão ou não, se insere os dados de calibração, quando é necessário e o registrador começa a gravar. Depois de uns momentos, a conexão Bluetooth com o telefone celular se rompe e o registrador continua gravando. Aqui pode determinar a direção na nuvem onde deseja assinar os dados depois da descarga. É justamente o que les disse em alguns slides anteriores. Temos uma plataforma, se chama Robolink. Vamos falar mais adelante um pouquinho dela também. Por nossa plataforma, esta é nossa plataforma para visualização de nossas estações meteorológicas. Pero todos os dataloggers da linha MX subem seus dados automaticamente a esta plataforma. Basta agregar em la app a direção, sua conta Robolink, que você pode criar gratuitamente. Okay? Então, depois do final do período de gravação, regressa ao sítio de implantação, a uma distância de ao menos 30 metros. Você pode conectar-se ao registrador de dados, detenerlo e descargar os dados. Gráficos e os dados, você pode descargar os dados dos gráficos e imediatamente compartilhá-lo por correio eletrônico, WhatsApp, uma conta em nuvem, quizás como você deseja ser. Aqui temos um mostreio de nosso app, basicamente. Então, a aplicação, esta é a versão Robo Mobile. Temos agora Robo Connect também, é a versão mais nova e assim mais interessante para o uso Android. Então, as características principais de nossa app, que permite que você se comunique com os registradores de dados Robo da linha MX, utilizando a tecnologia Bluetooth. Não se requer conexão com a internet. Permite configurar nome do registrador de dados, nome do registrador de dados, contrasenha, velocidade de registro, umbral de alarma, hora de início e parada. Permite carregar dados automaticamente ao serviço Robolink, de onset para armazenar e funcionar arquivos de dados, configurar e borrar alarmas audíveis. Tem uma função page, quando você clica na função page, o Datalogger emite um sonido para que você possa localizá-lo. Obviamente, descargar dados e gráficos e dados, tanto em XLS quanto CSV, texto, ou mesmo dentro da versão RoboAir, software para aqueles que já usam dataloggers que já estão acostumados com o uso de RoboAir. Mesmo utilizando dataloggers da linha MX, você pode baixar seus dados coletados em uma versão RoboAir e utilizar as gráficas generadas. Exporte e comparta dados com arquivos CSV, TXT, XLS e RoboAir e suporte multilinguagem. Uma coisa interessante da linha MX para o final do ano é que teremos o Robo Connect em espanhol. Temos este lançamento aí chegando, então temos uma versão de nossa app em espanhol que deve estar em el mercado já para que se atualize as apps muito rapidamente. E por último temos os sistemas basados em la web que te permitem acesso remoto através de celulares, ordenadores ou tablets. Robolink se chama nossa plataforma base web, nossos dados em vivo, mostra dados em vivo com atualizações a cada 10 minutos e você pode utilizar uma rede celular, Wi-Fi ou ETH para se subir dados à nuvem. Os dados são atualizados na plataforma a cada 10 minutos, por exemplo, e você tem, então, basicamente, você tem basicamente dados em tempo real. Bom, os sistemas que permitem
o almacenamento de dados em la nuvem se podem dividir em duas modalidades. Uma, as RX 3000, dataloggers como o RX 3000 e RX 2100, que contam com um módulo RCM internamente e mediante o paquete de dados móveis de uma tarjeta SIM, permite que os dados recoletados se carguem imediatamente a uma plataforma em la nuvem, cujo o nome se chama Robolink. E, número 2, a segunda forma é através de um dispositivo gateway. O gateway está conectado à rede Wi-Fi do cliente, a rede Wi-Fi ou ETH do entorno. E através de Bluetooth, recopila dados de todos os registradores de dados em um rango de mais ou menos 30 metros de distância. Através de Wi-Fi ou ETH, os gateways enviam esses dados à nuvem Robolink, previamente selecionada ao configurar o datalogger. Então, na forma de você, através de um gateway, você consegue monitorar hasta 60 dataloggers chicos da linha MX que estão em seu entorno, mas todos devem estar a pelo menos 30 metros do gateway. O gateway sobe dados automaticamente à plataforma Robolink. E você pode criar um dashboard como este para cada datalogger e ter a visualização de seus dados em tempo real. A plataforma Robolink atualiza os dados. Os gateways, por favor. Os gateways enviam dados para a plataforma Robolink a cada 1 minuto. Então, você tem uma atualização de dados de seus dataloggers a cada 1 minuto para visualização em la plataforma Robolink. A utilização de gateways é muito interessante, porque com um gateway você pode utilizar uma plataforma em nuvem e te permite ver de onde quer que você esteja os dados em tempo real de seus dataloggers chicos instalados em las bodegas, nos almacenes, em los invernaderos, em las casas verdes, etc. Onde estão? Toda a linha MX se conecta ao MX Gateway. Então, o MX Gateway automatiza a subida de dados de los dataloggers MX à plataforma Robolink. Se você não usa um gateway, todas as vezes que você baixa os dados de um datalogger MX, isso móvel se encontra com uma rede Ethernet, ou a própria rede Ethernet de seu plano, os dados subem automaticamente à plataforma Robolink e você pode visualizar os dados. Obviamente, sem o gateway, a subida não é automática. Com o gateway, a subida dos dados de seus dataloggers, a plataforma torna-se automática. Então, aqui. Então, o novo MX Gateway transmite dados desde os registradores da linha MX à plataforma Robolink, como vimos anteriormente. As medições são quase que em tempo real e se podem atualizar a cada 1 minuto. A plataforma envia notificações de alarma por SMS que um dos registradores entra em uma condição crítica. O almacenamento em la nuvem é ilimitado e os registradores de dados necessitam estar ubicados por pelo menos 30 metros do gateway. E os dados vão à la nuvem através de Wi-Fi ou ETH. Bueno, la nueva versión de la línea RX, las RX 2100, são bastante pequeñas e compactas. Permitem receber notificações de alarma por sensor por SMS. E se pode usar em exteriores e interiores. Em exteriores com painel solar de 5 ou 15 watts, ou incluso o painel solar integrado de 1.7 watts, como está aqui nesta imagem. Em interiores se utilizam com fonte de alimentação externa e baterias recargáveis. A nova RX 2100 ainda tem sua versão com sensor de nível de água agregado, e através do software Robolink é possível calcular o fluxo de água agregando medições desde o rio, a corrente, o canal,
etc. Entonces, necesario agregar a la plataforma las medidas, por ejemplo, de una calha partial, para se ter com esta estação as medidas de flujo de água. Então, você consegue montar uma estação meteorológica com 5 sensores, temperatura, umidade, lluvia, direção e velocidade do vento, etc. O que necessite, mas nível e flujo de água na mesma estação. Um sistema base web, também que funciona com GSM, tecnologia 4G. 4G. Plataforma Robolink, já falamos um pouquinho atrás, criada tanto para as estações, a plataforma Robolink foi criada para as plataformas RQuiz e para os dataloggers da linha MQuiz. Você pode subir seus dados por LMQuiz Gateway, acceder a seus dados com um navegador web ou um dispositivo móvel, verificar o estado da estação, Robo, de forma remota, configurar e administrar notificações de alarma de forma remota por sensor, programar a entrega automatizada de dados para e-mails ou para FTPs, configurar um tabuleiro que ressalte suas medidas mais importantes, os tabuleiros, criar paneles de controle que reúnam dados de múltiplos sensores em um solo gráfico, configurar canais calculados como o ponto de rocío, a lluvia acumulada e a evapotranspiração. Então, é possível tranquilamente calcular a evapotranspiração e criar reportes com fechas desejadas com os sensores que se deseja, ou seja, a plataforma faz envio de reportes automáticos sem a necessidade que você esteja accedendo à plataforma para obter seus reportes. Claro, é uma funcionalidade, uma pequena configuração, você seleciona destinatários ilimitados que vão receber os informes, por exemplo, dados das últimas 24 horas, uma vez por dia, para quantos destinatários forem necessários, ou dados dos últimos 7 dias, uma vez por semana. A configuração, fechas de envio, você cria como quer. Bastante sencillo. Okay? Bueno, temos aqui Robolink, base web, falando um pouquinho dos dashboards, que é uma opção da plataforma, criação de tabuleiros especializados, específicos para cada sensor. O dashboard permite a visualização instantânea de seus dados atuais e históricos e pode personalizar-se segundo suas necessidades específicas com um generador de paneles em nossa biblioteca de widgets. Bueno, adelante aqui temos algumas aplicações de monitoreio ambiental, temos mais 10 minutos restantes, eu vou procurar finalizar então com essas aplicações de data loggers em situações reais. São algumas vantagens de monitorar parâmetros ambientais em interiores, desafios, soluções com o uso de registradores de dados on-set e seus resultados. Neste caso aqui, monitoreio da temperatura e umidade para predecir o risco de morro, então danos causados por água em uma residência do quinto piso, em um complexo de apartamentos devido a uma intensa tormenta em São Francisco. O desafio era realizar comprovações do progresso da remediação diária e análises de risco do morro para prevenir o morro. Bueno, a solução encontrada foi utilizar um registrador de dados de temperatura e umidade Robo MQuiz 1101. As medições de temperatura e umidade se registram a cada 10 minutos durante um período de 2 meses. O registro contínuo captura as tendências dinâmicas da umidade. Então, os resultados, o método se mostrou bastante conveniente, de baixo custo, para controlar a temperatura e umidade sem interromper os inquilinos. Configuração e início do registrador, descarga de dados lograda de forma inalâmbrica com só um dispositivo móvel e aplicação gratuita. E se evitou um problema grave de morro, com o resultado de um monitoreio e análise de dados vigilantes. Mas um caso, monitoreio de uso de energia nesta companhia MCD. O desafio aqui era administrar o uso de energia elétrica nas instalações de impressão. Taxas por demanda máxima de consumo se lo estavam cobrando. E se necessitava um acesso remoto a los dados. A solução encontrada foi utilizar o sistema de monitoreio baseado em la web, Robo com RX3000.
rastreó el uso de energía de las instalaciones utilizando la red inalámbrica existente en la planta Wi-Fi. Fue posible la visualización de datos en tiempo real a través del RoboLink y la recompilación de datos a intervalos de 10 minutos durante todo el día. Entonces, envío de alarmas cuando se excedían los limites. Os resultados encontrados é que o método se mostrou bastante conveniente e de baixo custo para administrar o uso de energia de forma remota. Uma grande vantagem, por exemplo, os sistemas de monitoreio remoto se pagam mensualmente. Isso não ocorre com equipos Robo, somente a aquisição do equipamento. Então, isso se torna muitíssimo interessante. Rápido entorno, então se consegue um rápido retorno da inversão. Por las aplicaciones de monitoreo ambiental, temos alguns casos, como, por exemplo, o monitoreo de neve. Este caso, bastante interessante, o sensor Jude. O sensor de profundidade Jude é compatível com qualquer configuração RX 3000, tanto celular, Ethernet ou Wi-Fi. E está equipado com o módulo opcional de entrada analógica de 4 canais. Este módulo aqui embaixo. Então, se sugere utilizar um painel solar de 5 watts para garantizar que a bateria se mantenha cargada corretamente. Então, para aqueles que necessitam medições em las alturas, nos altos das montanhas, medir neve, é bastante interessante porque o sensor Jude trabalha com sinal de 420 mA. E justamente este módulo se agrega à estação RX 3000 e este módulo faz a interpretação do sinal de los sensores com salida 4 a 20 mA. Então, podemos generar tableros e ter a apresentação de las leituras diretamente em RoboLink de sensores de outros fabricantes, como eu havia falado anteriormente. Neste caso, o desafio era medir e mapear granjas de vários acres para temperatura e umidade relativa, compilar dados com mano de obra mínima e reenviá-los a sua consolidação e análises. A solução foi instalar registradores de dados Bluetooth Robo em toda a granja com acesso a fias de plantio através do tractor. Então, foi possível recopilar dados durante a temporada de crescimento para suas análises. Então, os resultados dados de temperatura e umidade traçados e mapeados nos campos, avaliação dos requisitos de cultivo e microclima para alinhar a siembra com o melhor ajuste de los cultivos hechos por el produtor. Então, é muito interessante ter dataloggers de pequeno tamanho para se posicionar bastante acerca das frutas. Temos muita utilização de nossos dataloggers diretamente em campo, próximo às frutas, e te permite ter aí ver exatamente o que está acontecendo em pareja com a fruta, muito acerca da fruta, muito acerca da planta. Isto é muito interessante, com uma precisão bastante alta. Outro desafio, mapeio de temperatura e umidade agrícola com RoboNet, é uma opção mais a se usar, que seria a estação RX 3000, e agregar-lhe sensores inalâmbricos. É possível agregar hasta 50 sensores inalâmbricos que se estendem por la estação dentro de um rádio de hasta 3 quilômetros de la estação. Então, terão a possibilidade de cobrir uma área de hasta 22 quilômetros quadrados com solamente uma estação. Então, os sensores inalâmbricos de umidade do suelo, temperatura e umidade do aire são os mais utilizados durante os invernos para que o produtor esteja alerta em casos de helada, por exemplo. Então, é interessante o sistema RoboNet, é que temos uma gama de sensores que se comunicam através deste manager, via rádio, de onde estão comunicando-se um com o outro, é uma rede mesh, e mandando dados para o manager. Então, conseguimos agregar hasta 50 sensores ao redor da estação,
y más 10 sensores cableados directamente en la estación. Y así temos uma capacidade total de monitoreio de hasta 60 sensores com uma única estação on-set. Você pode começar com a estação com poucos sensores e ir agregando sensores aéreos conforme a sua necessidade vai aumentando. Estamos, senhores, de 8 da manhã às 6 da tarde, lunes a viernes, ao telefone, atendendo a suas chamadas para suporte técnico em Logger Help. Perdão, não é Logger Help. Estamos disponíveis em nossos telefones. Eu vou passar a vocês aqui à frente. Dá-me um minuto, por favor. Antes, falamos aqui de nossos research. Então, temos várias opções, histórias de aplicação, bases de conhecimento, que te permitem, dentro de research, que são nossos recursos, né? Temos búsqueda de soluções, temos uma série de vídeos, webinars e cursos como estes, porque aí você vai encontrar este webinar que está gravado. Dentro de 2 dias, você já vai encontrar este webinar gravado em espanhol, pero nuestro equipo de marketing também te vai enviar um link desta gravação por e-mail. Depois de editado esta apresentação, te vamos enviar por e-mail a todas as pessoas registradas em este webinário. Bueno, déjame ver, temos aqui 2 minutos. Déjame ver por las cuestiones. ¿Hay algo? La versión. La versión free es solo por 30 días. No, la versión free. Ok. Gracias, Thomas. La versión free por 30 días, ok. Ok. Me parece que alguém teve problemas de áudio. Pero sí. Ok. No temos mais questões. Posso usar o RoboLink com CX Gateway 5000? Não. E, desafortunadamente, o CX 5000 solamente para a linha Intemp, para dataloggers da linha CX. Okay? O CX Gateway 5000 é um datalogger que se comunica com a plataforma Intemp Connect de Intemp. Ok. Ok, muchas gracias. Bueno, adelante aquí. Bueno, aquí están algunas informaciones. Yo soy César Silva y está mi correo. Caso tengan alguna duda, estoy listo para ayudarles siempre que necesario. Pueden escribir directamente a mí. Yo soy brasileiro. Este espanhol é mais um portunhol, eu tento me esforçar a cada apresentação e estou disponível para que se podem me escrever em português ou em espanhol ou em inglês. Estou à disposição. Para suporte técnico, loggerhelp@onsetcom.com, podem escrever diretamente. Eu estarei feliz para direcioná-los a seus distribuidores locais para o que necessitem. Observem também nossas mídias sociais, ok? E quedam-se à vontade para nos visitar, YouTube, Facebook, LinkedIn, Facebook, por onde desejem. Muitas graças por la atenção de todos. Desejo que tenham uma excelente semana e muitas graças por unirem-se novamente a nosotros en más este webinar. Espero que les tenga sido útil. ¿Ok? Tengan una feliz tarde. Hasta luego. Chao, chao. Caitlin, please, can you end the webinar?